conta as novidades aí, Luquinhas. Tudo certo, tudo tranquilo, finalzinho de ano, né? Aquela correria de sempre. Mas aqui eu tirei férias já foi mês passado, então estamos aí na linha de frente. Trabalhando bastante, fazendo atendimento, tem curso aí para acontecer em janeiro. Então aqui não para não. Bom demais, bom demais. E você vai fazer a chamada para ação no final da live aí, Ó, para o deixar, seu curso. vou fazer Show de sim. bola. Se você me Ah, permitir, faço uma chamadinha aí para a galera para saber do curso que vai acontecer aí em janeiro, presencial aqui em BH. Mas vamos bater um papo aí primeiro. com certeza. Só a galera topa aqui. Alex Cobes, a galera topada. Então, gente, muito boa noite, né? Aquela velha frase de sempre, porque eu tenho que começar com essa frase, senão não é minha live, né? Boa. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live que já faz tempo que eu fazia, né? As lives, porque eu estava estudando para um concurso. Não se lembra aquele outro papo que a gente vinha batendo, aquele papo de perito, né? Que Sim, você falou que sim. Aham. desistiu de ser perito, pronto. Sim, sim, perfeito. Aí vai ter o concurso aqui da Polícia Civil aqui, eu digo, vou Uhum. aproveitar e, e desde aquele tempo que eu vou estudando para perito. Sim. Aí Há vamos ver pouco a tempo prova teve agora em aqui janeiro. também. E aí, você fez a prova? Não, acabou que eu nem vi. Quando eu vi, já tinha fechado o concurso, porque hoje, assim, já não é uma ideia para mim. Mas achei bem legal, assim, porque tinha muita gente esperando e finalmente saiu o concurso. É massa demais. Então, gente, para vocês que fazem parte do meu público, que ainda não conhece o Lucas, famoso Lucas Kenny, meu amigo, é difícil conseguir uma live com esse camarada, viu? Então, você que não conhece o Lucas, já fique sabendo que esse camarada aqui é uma referência para mim, uma celebridade. E eu não chamo qualquer um para fazer live, não. Eu só chamo gente topaça, tá? Valeu, valeu. Então, hoje a gente vai bater, Lucas, aquele velho papo não só voltado para quem é da hipnose, porque a gente geralmente faz lives falando muito para o público que é da hipnose. Sim. E tem uma galera muito grande que, tipo, tá conhecendo a hipnose agora. E a ideia é a gente falar dos mitos da hipnose, né? Desmistificar a hipnose. Lógico, a gente vai falar do ponto de vista científico, mas a gente vai falar também para aquela pessoa que está entrando na live agora e diz assim, que parada é essa de hipnose? Ah, eu Sim. tenho curiosidade, mas ainda eu tenho aquele receio de passar por uma experiência ou coisa do tipo. Tudo bem? Então, Beleza. eu vou me silenciar agora que eu falo demais e vou deixar você mesmo fazer a abertura da live e você vai conduzindo e a gente vai batendo um papo sobre essa ferramenta muito massa chamada hipnose. Então é com você, Luquinhas. Fechou, fechou. Valeu, então. Então eu vou falando por aqui. Se quiser me interromper, quem quiser mandar mensagem, fica à vontade aí, que prefiro ir trabalhando sem um script formado, mas a gente tem uma ideia aqui mais ou menos do que a gente vai conversar. Então, sejam todos muito bem-vindos à live. Para quem não me conhece aí, já conhece o Bruno. Eu sei que o Bruno fez várias lives aí, inclusive com o pessoal que é colega meu, pessoal que eu admiro muito também. Então, acho importante assim estar trazendo esses, né, conteúdos dos mais diversos sobre hipnose, terapia e etc. E fico muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre hipnose, numa perspectiva mais pé no chão, mais científica, que é a minha pegada, né? Para quem não me conhece, sou o Lucas Kane. Eu, além de ser hipnólogo e trabalhar com hipnose clínica, tenho meu consultório, eu também sou biólogo com pós-graduação em neurociências pela UFMG. Então, eu sempre busco trazer esse diferencial assim de entender terapia, hipnose e tudo mais, numa perspectiva mais neurobiológica, vamos dizer. Se distanciar um pouquinho daquela parte só muito filosófica, muito metafórica e pensar num embasamento um pouquinho mais fisiológico mesmo do processo. E isso me permite hoje, assim, ter uma noção de hipnose que muitas vezes difere até mesmo do que você vai ver até em cursos de hipnose. Em alguns cursos de hipnose você vê uma diferença muito grande, né? Quem que tá aqui na live que nunca teve nenhum contato com hipnose, manda uma mensagem aí só para eu ter uma ideia. Assim, nunca fiz nenhum curso, nunca, né, vi nada, estou conhecendo agora. Ou quem já é hipnólogo, quem já é terapeuta, manda aí também, só para a gente ir tendo uma ideia de quem é que está acompanhando. Porque vocês vão perceber, se vocês começarem a acompanhar aqui a live com a gente, depois procurar outros conteúdos, pesquisa lá no YouTube, hipnose,
você vai perceber tantos conceitos diferentes de hipnose que às vezes é até difícil da gente entender, né, o que é esse processo. Até hoje mesmo atendi uma pessoa mais cedo, a pessoa e dentro de um processo de terapia, a gente estabeleceu ali 3 sessões com ela. Falou, mas eu li em tal lugar de que a hipnose sempre tem que ser pelo menos 5 sessões. Por quê? Porque cada local, cada terapeuta, cada hipnólogo vai trazer noções muito distintas assim do que é hipnose, do que é terapia com hipnose. Então acaba que existe um recorte muito estranho da gente fazer. Por quê? Onde que mora assim, o maior problema? Nós chamamos de hipnose um monte de fenômenos que são completamente diferentes entre si. Tudo de hipnose como se fosse uma coisa só, como se fosse uma coisa única. Então, quando a gente utiliza assim, esse conceito de hipnose para poder definir um monte de temas diferentes, a gente acaba colocando tudo numa caixinha só que não tem como a gente colocar. Então vamos pensar. Muitas vezes a gente chama de hipnose aquele processo ali da pessoa fechar os olhos, fazer toda uma indução formal, se voltar totalmente para dentro. Mas às vezes também a gente vai chamar de hipnose um fenômeno de persuasão do dia a dia, um fenômeno de entretenimento que a pessoa cola a própria mão, ou uma coisa ainda mais intensa, como uma alucinação dentro da hipnose. Dentro do controle de dor, anestesia, as pessoas podem fazer uma cirurgia, ou até mesmo uma tatuagem, um piercing, sem sentir nenhuma dor. E dentro da terapia a gente consegue acelerar o tratamento de uma psicopatologia, de um transtorno de ansiedade, de uma depressão. Aí você pensa, caramba, mas são tantas coisas diferentes que a gente faz com a hipnose, né? Entretenimento, palco, anestesia, terapia. A gente tem a hipnose de olho aberto, hipnose de olho fechado, hipnose de um jeito, hipnose de outro. A gente tenta colocar tudo isso num conceito só. E é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir definir isso dessa forma. É por isso que se você hoje tem dificuldade de entender o que é hipnose, não se preocupe que até nós temos também. Até a gente que trabalha com isso tem dificuldade de definir o que seria, né? Isso é uma coisa que eu me incomodava muito, assim, quando eu comecei na hipnose, porque cada curso que eu fazia trazia uma definição diferente. Toda vez que eu ia falar de hipnose com as pessoas, nem eu sabia explicar direito o que é que eu fazia. E aí eu comecei a pensar, caramba, mas, por exemplo, dentro de um artigo científico, né, assim, querendo ou não, dentro da biologia, o Bruno vai saber bem disso, a gente tem que ler muito artigo científico e tudo mais, a gente sempre precisa partir de alguns pressupostos, alguns conceitos bem definidos. Então, como é que eu vou estudar cientificamente a hipnose se a gente não tem um conceito, né, um conceito único que explica isso tudo? E aí, dentre todas as teorias, a gente tem vários marcos teóricos assim que para mim eram insuficientes. E uma das maiores questões que eu comecei a desconstruir ao longo da minha trajetória era com relação ao que não era hipnose. Ou seja, mais fácil do que definir o que é hipnose é definir o que não é hipnose. E só da gente começar a definir o que não é hipnose, muitos dos medos, dos mitos que existem, a gente já consegue desconstruindo, né? Então, o nosso tema que é desmistificando a hipnose, é mais fácil a gente desmistificar explicando o que não é hipnose, e mais pra frente a gente vai tentar definir a hipnose de uma forma um pouco mais pé no chão, né? Mas, vamos lá. O que não é hipnose? Primeiro de tudo, aquilo que a gente costuma dizer sempre quando a gente vai hipnotizar qualquer pessoa, é que hipnose não é um controle mental, não é um momento em que eu vou controlar a sua mente, daquela ideia que a gente vê em filme, desenho animado, do reloginho balançando e o hipnotista misterioso que consegue guiar completamente o comportamento da outra pessoa. Isso não é hipnose, né? Muitos desses conceitos, assim, por exemplo, do reloginho, da pessoa ficar mais sonolenta, tudo isso tem um significado histórico, mas não é da forma como é retratado. Por exemplo, vamos pensar o próprio reloginho lá. Qual é aquele reloginho de bolso, né? Quem aí já viu alguma retratação, né, daquele reloginho de bolso, a pessoa sendo hipnotizada olhando para aquele reloginho? Qual que é a lógica que está por trás daquilo? A única lógica que está por trás daquilo é porque desde muito tempo atrás as pessoas percebiam de que se você induzisse um cansaço ocular na pessoa, ela ficar olhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, ficava mais fácil de você conduzir o processo depois. Hoje a gente entende que aquilo nada mais é do que um ritualzinho que eleva a expectativa, que gera um cansaço ocular. Aí a gente pode falar sobre vários conceitos aí, que a pessoa já vai entrando num loop hipnótico.
Mas aquele reloginho não tem nenhum poder mágico de controlar a sua mente. Assim como quando a gente vê aquela pessoa meio inconsciente ali, meio apagadona e tudo mais, na verdade é porque muitas vezes a hipnose envolve de fato um relaxamento. Mas não que a pessoa perdeu ali a consciência, ou que ela está dormindo, nem nada nesse sentido. Então, primeiro de tudo, é entender que a hipnose não é esse processo de controle mental que a gente vê na boa parte das vezes retratados em filmes, em desenho animado, etc. Mas, historicamente, as pessoas pensavam o seguinte: se a hipnose não tem nada de místico, então, né, se não é um poder mágico que a pessoa tem, então deve ser porque essa pessoa lá dentro é uma espécie de um estado alterado da consciência muito intenso, né? E essa foi uma das coisas que eu mais comecei a desconstruir também ao longo da minha trajetória, que era o conceito do transe hipnótico. Muitas vezes as pessoas elas trazem consigo essa ideia de que a hipnose é entrar em transe, dentro desse transe você fica com a mente subconsciente mais aberta. E tudo isso, metaforicamente, a gente até pode enxergar algum significado, mas cientificamente é muito difícil da gente conseguir dar sustentação a esse tipo de argumento. Quando o pessoal fala sobre a ideia de você entrar no transe, me vem à mente que a pessoa realmente teria ali alterações neurobiológicas claras que demonstraria que, olha, ela não está mais no estado de vigília, ela está no estado alterado, ela realmente adentrou uma outra coisa ali. E por a gente usar muito essas terminologias de entrar em transe e tudo mais, a gente percebe um grande desafio, inclusive para nós que trabalhamos com hipnose terapia. Muita gente chega ao consultório esperando isso, esperando que eles vão sentir que entrou num transe profundo. E quando a pessoa percebe que esse transe não aconteceu, ela fica frustrada, fala, pô, mas eu achei que eu ia viajar, ir para Nárnia, né? A pessoa acha que ela vai para um limbo ali, para outro universo. E isso é um grande problema, né? O próprio Irving Kirsch, que para mim é um dos autores assim, mais importantes sobre hipnose, ele chega a citar de que o termo transe, o conceito transe, é o maior problema que existe no universo da hipnose. Porque faz as pessoas, primeiro, sentirem muito medo do que é hipnose. Cara, vou entrar em transe, o que é isso? Será que eu vou perder o controle? Será que eu vou falar coisa que eu não quero? Segundo, faz a pessoa ter uma visão ainda muito mística e misteriosa do processo. E terceiro, faz a pessoa criar uma expectativa muito errada do que é a hipnose de fato, a ponto dela não conseguir se entregar ao processo do jeito que deveria, por conta desse medo de como que as coisas vão se dar daí para frente. Então, justamente por isso, de que hoje eu fui me afastando bastante desse termo do transe, e eu vou explicar o porquê que a gente não pode utilizar ele. É fato que as pessoas elas têm alterações neurofisiológicas durante a hipnose. A gente consegue, através de imagens eletrofisiológicas, perceber que as pessoas elas têm alterações durante a hipnose. Só que a gente tem que levar em consideração primeiro, qualquer fenômeno do dia a dia gera alterações neurofisiológicas. Se eu tô aqui conversando com o Bruno aqui, se ele levar um susto ali, de repente, vamos supor, deu um barulhão ali atrás, automaticamente vai ter um processo neurobiológico acontecendo ali por conta do susto que ele tomou. Se a gente está aqui de boa, de repente eu fecho os meus olhos, o simples fato de eu fechar o meu olho faz minhas ondas cerebrais começarem a ficar um pouco mais lentas. Ou seja, não é porque alguma coisa gera alterações neurobiológicas que quer dizer que você adentrou um estado diferente daquele que você já acessa no seu dia a dia em situações normais. A segunda questão é que, se nós chamamos um monte de coisas diferentes de hipnose, como se fosse uma coisa só, isso quer dizer que, dependendo do tipo de hipnose que você está fazendo, essas alterações podem ser diferentes. Então, ao mesmo tempo de que não existe um estado neurofisiológico único que nós possamos falar que é da hipnose, várias outras coisas que acontecem no nosso dia a dia também geram essas alterações. Então, é fato, você vai perceber que existe ali, a gente até tem realmente de uma porcentagem pequena das pessoas, que a gente vai dizer ali, sei lá, 10 a 20% da população, que muitas pessoas diziam que eram as sonambúlicas, né? O que são essas sonambúlicas? Sonambúlica, geralmente a gente fala que é aquela pessoa que ela entra muito facilmente em hipnose. Ou seja, é aquela pessoa que no estalar de dedos alucina, aquela pessoa que consegue se anestesiar por completo. Então, se a gente pensa, essas pessoas que elas têm alterações muito intensas de percepção de realidade, muito provavelmente ela está tendo alterações neurológicas, ou seja,
áreas de percepção de dor do cérebro são inibidas, áreas emocionais são altamente ativadas. Mas o que a gente tem que ter em mente? Embora isso aconteça, dependendo da pessoa é diferente, dependendo do tipo de hipnose é diferente, dependendo do contexto é diferente. Então não existe um único estado que a gente possa dizer, olha, isso aqui é a hipnose. Então não dá para a gente utilizar isso para definir o que é a hipnose. Muitas pessoas vão passar pela hipnose sem sequer sentir que fez algo diferente de fechar os olhos e começar a imaginar. Então algumas pessoas vão falar, Lucas, eu só fechei o olho e comecei a imaginar mesmo, não senti nada de outro mundo acontecendo. Mas a pessoa passou pela hipnose se ela conseguiu alterar a realidade dela. E aí sim a gente pode tentar explicar um pouquinho do que é hipnose, já que agora deu para entender o que não é hipnose. Você acha que ficou claro, assim, Bruno, pensar nessa questão do que não é hipnose, assim? Galera, você acha que ficou claro para vocês? Aí manda mensagem. Eu vou tomar uma água aqui, se não tiver ficado claro, manda aí. Mais claro do que isso, cara, impossível, né? E a gente percebe que recentemente surgiu alguns documentários, alguns filmes que reforçava essas crenças negativas em relação à hipnose, né? Alguns hipnólogos ficaram doidos da vida, né? Não, isso vai manchar o nome da hipnose. Já tinha outros hipnólogos que achavam que não, isso vai fortalecer ainda mais a popularidade da hipnose. Enfim, né? Inclusive, isso é um caso agora no jornal, você viu a reportagem dizendo o seguinte, o pastor, ele foi preso porque hipnotizou a fiel, como se ela realmente fosse fazer tudo que ele queria, né? Então, a gente vê muitos mitos em relação a isso. Sim. E aí você aproveita na sua fala aí e explica para o pessoal que está aqui. Eu já estou vendo que tem muita gente aqui que é da minha convivência, que não é do mundo da hipnose e que talvez tenha essa dúvida. O que é que a gente faz com hipnose e o que é que a gente não faz? O que é possível se fazer e o que é que não é possível? E será que uma pessoa ela pode ser realmente induzida a passar a senha do cartão, a ser abusada sexualmente com hipnose? Explica aí, Luquinhas, de acordo com seus conhecimentos científicos. Porque aqui, meu amigo, é tudo baseado em ciência, viu? Né? Em achismo, não. Ótimo, ótimo. Legal. Até uma pessoa falou uma coisa interessante que eu quero falar aqui, ó. Não sei quem foi, uma hipnose bem feita é tão sutil que muita gente não percebe nada demais até já ter acontecido. E isso é uma coisa muito legal que vai servir um pouquinho de base para o que eu vou falar daqui a pouquinho com relação a esses perigos assim, da hipnose, bem entre aspas, né? Vou pegar aqui dois casos claros que a gente teve retratações da hipnose como sendo algo perigoso. Essa reportagem, né, que o Bruno está falando, e o filme mais recente, o Hypnotic, né, Hypnotic, não sei exatamente como pronuncia, mas que saiu lá na Netflix há pouco tempo. Em ambos os casos, há uma retratação da hipnose como sendo uma ferramenta com capacidade de realmente induzir alguém a fazer algo que ela não faria normalmente, assim, que é para a pessoa perder as capacidades cognitivas dela de tomar decisões por conta própria, né? Bom, o que a gente deve ter como base para poder responder a essa pergunta? Eu já falei com vocês que a hipnose ela não é um processo que eu controlo a mente de ninguém. Mas ao mesmo tempo também falei que existe um monte de recortes de coisas diferentes que podem ser definidas como hipnose. Inclusive, algumas pessoas vão dizer que a própria persuasão é um tipo de hipnose. E aí, como que eu costumo definir a hipnose? Eu gosto muito assim do conceito do James Tripp, que ele diz que hipnose é a alteração da percepção da realidade individual subjetiva através de uma comunicação verbal ou não verbal. De uma forma mais resumida, vamos dizer que hipnose é alterar realidades através de sugestões, através de uma comunicação. Então, se qualquer coisa que a gente utiliza a comunicação gera uma alteração na percepção de realidade de alguém, é hipnose, aqui a gente conseguiu englobar todos esses fenômenos. A gente engloba desde a pessoa que cola a mão, até a pessoa que se anestesia, até a pessoa que passa por uma terapia, até um fenômeno de persuasão. Então, se a gente pensar que tudo isso é hipnose, o simples fato de eu persuadir ou de eu manipular alguém, a gente pode dizer que também é uma alteração de percepção de realidade através da comunicação. E é possível persuadir ou manipular alguém para que essa pessoa ela cometa um crime, por exemplo?
Se houver todo um contexto adequado, enfim, todo um processo ali que induza, um ambiente que induza isso a acontecer, um histórico e tudo mais, é possível você persuadir, manipular alguém para ela fazer alguma coisa ruim, vamos dizer assim. Porém, aí é que tá. Nesse caso, a gente está falando sobre uma coisa sutil do dia a dia, assim como é que tá sendo falado ali, ó, é tão sutil que muita gente não percebe nada demais. É uma coisa tão sutil que, na maioria das vezes, a pessoa nem sabe que o que ela está fazendo se trata de um fenômeno hipnótico. Aquela hipnose que você vê dentro de um consultório de hipnoterapia, aquilo não é o contexto em que essas persuasões, essas manipulações são feitas. O contexto que isso é feito é num contexto do nosso dia a dia, assim como eu posso estar conversando aqui com o Bruno e, ao mesmo tempo, persuadindo, manipulando ele a fazer alguma coisa através da minha comunicação. Então, respondendo à pergunta, eu posso ir até um consultório de hipnoterapia e sair de lá e cometer um crime, assim como é retratado no filme Hypnotic? Não, claro que não. Por quê? Porque naquele contexto ali, é um contexto de hipnose completamente diferente dessa hipnose do dia a dia que a gente tem, que a gente passa o tempo inteiro. Eu costumo dizer que, na verdade, você passar por um processo de hipnose na terapia, no palco, seja como for, te ajuda a ter mais controle sobre sua mente para você não passar por essas hipnoses do dia a dia, para você não ser facilmente manipulado, persuadido. A gente até pensa assim, até fala lá, olha, seria possível a pessoa ela disfarçar completamente as sugestões dela ali para que você acabe cometendo alguma coisa ruim? Possível até seria, mas seria uma coisa tão difícil que você, no máximo, ela conseguiria te induzir a fazer alguma coisa muito pequena, vamos dizer assim. Se a gente pegar até aqueles certos pontos que aparecem nessa reportagem, que aparecem nesse filme, de você sair de um consultório de hipnose, você ser hipnotizado por alguém, e a partir daí você cometer um crime, você fazer alguma coisa que você jamais faria normalmente, isso jamais aconteceria. Dentro de hipnose, principalmente dentro daquele processo de hipnose clássica, que você faz ali uma indução e que a pessoa está totalmente entregue ali e tudo mais, a pessoa ela só aceita sugestões porque ela quer aceitar aquilo. Ela não perdeu as capacidades cognitivas dela. Ela jamais aceitaria uma sugestão de que não faz sentido para ela estar aceitando. Então, assim, respondendo a essa pergunta, é possível você persuadir alguém a fazer algo que ela não queira? Sim. Agora, é possível você utilizar uma hipnose em que a pessoa faça uma indução, a pessoa perde o controle da mente dela e ela vira uma marionete para poder fazer alguma coisa? Claro que não. A mesma persuasão que você consegue fazer de olhos abertos é a que você vai fazer em qualquer outro lugar. Então, não há nenhum motivo para você ter medo da hipnose propriamente dita. Você deve tomar cuidado para não ser facilmente influenciado por outras pessoas. Assim como você deve ter esse crivo para não ser influenciado por uma figura de autoridade qualquer. Então, até quando a gente pensa assim, se eu não me engano, essa reportagem era de um pastor, não era isso? Era. Um pastor, né? Quando a gente pensa um pastor ali, é uma figura de autoridade para aquelas pessoas. Então, o simples fato dele ser uma figura de autoridade, ele conseguiria persuadir alguém a fazer alguma coisa? Sim. Ele consegue persuadir, manipular pessoas por ser uma figura de autoridade, não por ser um hipnólogo, né? Não por utilizar a hipnose, mas pelo simples fato de utilizar a comunicação dele para persuadir as pessoas. Então, assim, resumidamente, quando a gente pensa naquela hipnose que você faz dentro da terapia, dentro da hipnose de palco, dentro de um street, essas hipnoses jamais vão te induzir a fazer uma coisa que você não queira fazer já normalmente. Essas são hipnoses 100% colaborativas, em que você está no total controle da própria mente. Agora, se você for considerar que qualquer persuasão, qualquer manipulação é hipnose, fora desse contexto, de uma forma disfarçada no dia a dia, as pessoas elas já são o tempo inteiro persuadidas a fazerem coisas das mais diversas possíveis. Deu para entender mais ou menos assim a ideia? Juliano falou ali que perfeita colocação, mas acho que deu para pegar mais ou menos assim, não deu? Exatamente, Luquinhas. A gente percebe que, na verdade, essa palavra hipnose foi colocada por pura maldade, né, velho? A questão da mídia. Sim. Talvez esse pastor não sabe nem o que é hipnose, mas o contexto que foi colocado ali foi que ele hipnotizou ela para poder abusar da pessoa. É mais ou menos o seguinte. Alguns anos atrás aconteceu aqui na minha cidade de um bandido. Ele pegou uma Bíblia, ele fez um buraco no meio da Bíblia e estava vendendo drogas com a Bíblia debaixo do braço.
Aí quando sai a reportagem, aí diz o quê? O irmão da igreja foi pego vendendo droga. Pô, velho, por que não falou? Um bandido foi pego vendendo Sim, droga. sim, Mas só sim, porque ele usou a Bíblia, aí acaba manchando, por exemplo, o nome dos cristãos. É a mesma sim. coisa que fizeram aí a da hipnose, né? Houve É. um processo aí que aconteceu realmente, aconteceu esse processo, mas não da hipnose, Aham. porque o que dá a impressão, né, das pessoas leigas ao ler essa reportagem é que, então, se Bruno faz hipnose, Bruno pode dizer assim, puf, agora Bruno, me dê a sua senha do cartão. E a pessoa vai me Sim. dar a senha do cartão. Agora você vai tirar a roupa na minha frente. E a pessoa vai ficar completamente pelada. Então, Sim. é isso que não existe, entendeu? É. O Lucas deixou bem claro, né? O contexto da sedução, da manipulação, da influência, claro que pode gerar uma coisa dessa. Mas a hipnose de dizer, durma, agora você vai fazer o que eu quiser, aí, meu filho, Sim. corta essa. É o que a gente costuma chamar da hipnose. É porque, como eu falei, existem muitos recortes, né? Essa hipnose que a gente vê do durma e tudo mais, faça isso, faça aquilo, que a gente costuma chamar de hipnose direta, ou hipnose Dido. clássica, né? Que a gente também associa muito, que é esse processo de induções, de sugestões diretas, que a gente fala, faça isso, faça aquilo, tudo mais. Pessoal, essa hipnose de sugestão direta, ela só funciona num contexto muito colaborativo, em que a pessoa lá realmente se entrega, que a pessoa lá quer passar por aquilo. Em nenhum momento a pessoa realmente perde a consciência, nem nada nesse sentido. É que o fato as pessoas falam, Lucas, mas a pessoa não fica ali mais com a faculdade crítica mais rebaixada e tudo mais. A pessoa fica até com a faculdade crítica mais rebaixada no sentido dela não ficar se questionando demais a ponto de se bloquear de passar pelo processo, mas não ao ponto de ir completamente contra os seus próprios princípios, os seus próprios valores, mas no sentido assim de, olha, acaba com aqueles bloqueios, com aquela dificuldade de se entregar, você fica um pouco mais desinibido. Mas essa desinibição não vai fazer. É a mesma coisa, por exemplo, vamos pensar, existe toda uma discussão para quando a pessoa lá bebe muito, você tem uma inibição ali da atividade do seu córtex pré-frontal. A pessoa fica totalmente desinibida. E nessa desinibição, ela pode acabar fazendo coisas que ela não faria se ela não estivesse com essa desinibição. Mas ela, se ela tiver um princípio, valor muito forte dentro dela, ela talvez ainda assim não chegue a ir contra esses valores. E a hipnose ela tem um efeito ainda muito mais brando do que o álcool teria. Ela tem um efeito apenas de te ajudar a se entregar mais ao processo. Assim. Então, como eu falei, algumas pessoas se entregam tanto ao processo ao ponto de realmente sentirem que estão mais leves, que estão mais relaxadas, que estão muito profundas, mas até essas pessoas possuem a consciência delas ativa a ponto de não permitir que uma coisa que não faça nenhum sentido para ela seja acatado na hipnose, né, em momento algum. E aí o que a gente vê é bem isso, assim. Eu até vi alguém falando uma coisa que agora eu perdi, mas com relação a gente utilizar dentro da mídia, vamos dizer assim, não estou aqui para falar mal do jornalismo como um todo, na verdade eu até fiz uma entrevista há um tempo atrás para o jornal O Tempo, lá que a gente falou sobre sonambulismo, e até lá dá para ver que, querendo ou não, quando você vai realmente publicar uma matéria, você acaba pegando aquilo ali que pode chamar mais atenção, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, nessa de querer chamar mais atenção do público, de gerar uma coisa mais impactante, acaba que, às vezes, de forma proposital ou de forma até sem querer, a pessoa acaba expressando de uma forma muito errada o que é aquele conceito. A gente percebe ali uma diferença muito grande entre o que é o fato e o que é que está sendo passado ali para as pessoas. Então, inevitavelmente, pelo fato da hipnose, esse termo hipnose já ser bastante estigmatizado e as pessoas já carregarem consigo aquela noção do durma, do faça isso, faça aquilo outro, quando você coloca numa mesma frase ali, falando que hipnose fez alguém cometer um crime, o que passa na cabeça das pessoas é justamente isso, né? Você foi lá, disse durma, falou, a partir de agora você vai fazer tal coisa, a pessoa foi lá e fez. E não é isso. Né? No único contexto em que a gente poderia dizer que a hipnose gerou um fenômeno desse, seria um fenômeno de persuasão, influência, muito disfarçado, que não tem nada a ver com o que a gente faz dentro de uma hipnose clínica, de uma terapia, ou até mesmo dentro de um show de hipnose de entretenimento. Deixa eu tentar achar. Vou até tentar achar aqui a mensagem, agora eu perdi ela. Mas é bem nesse sentido, assim, né, que a gente
que a gente tem que entender, assim, a gente ir afastando um pouquinho esse misticismo que a galera coloca muitas vezes no termo hipnose. Ó, pessoal, entrou um tanto de gente aqui, boa noite a todo mundo. Quem quiser ir deixando o coraçãozinho aí, ó, pra ir chamando o pessoal. Tia Dani, E professor L. perguntas, quem tiver perguntas, coloca aqui na caixinha que a gente vai responder a sua pergunta. Coloca aí. Tem uma Isso, interrogaçãozinha aqui, um balãozinho, você escreve aí e a gente deixa aí. responde. Deixa aí que a gente Ó, responde. para quem chegou agora, Luquinhas aí já falou sobre, né, já demistificou a respeito do conceito da hipnose, do transe hipnótico, e eu acho que travou aqui. Eu não sei se foi a dele ou se foi a minha. Tá rodando um negocinho aqui. E aí, gente, comente aí se foi a do Lucas ou a minha que travou. Comenta aí, por favor. Acho que foi a dele que caiu. Deixa eu enviar de novo para ele. Foi a do Lucas, não foi? Opa, Estamos caí, de mas volta. voltei. Caí, mas voltei. Aí. Eu acho que eu fui apertar aqui, apertei algum botão sem querer e saiu. Mas é bem isso. Fui eu mesmo. Mas é isso, assim, estamos desmistificando um pouquinho aqui a hipnose e quem quiser deixando dúvidas, pode ir mandando, deixando ali tem um ponto de interrogação ali embaixo, né? Como o Bruno falou, você pode deixando a pergunta lá, que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Que horas são agora? Quanto tempo que a gente tem? Agora 30, tem uma meia horinha ainda, né? Ah, Isso. beleza. A gente falou, ó, Lucas falou aqui da questão da definição sobre hipnose, a problemática, né, muitos conceitos, que até mesmo os hipnólogos às vezes não sabem definir o que eles mesmos fazem, né? A gente falou da questão da desmistificar a questão do transe hipnótico. Então, eu chamei o Luquinhas porque realmente a gente tem essa mesma pegada, essa história de desconstruir essa história de transe. E agora, Lucas, a gente vai também desmistificar uma coisa que eu vejo a galera venerando isso com todas as forças. Então, é a questão do nível de aprofundamento do transe, né? As pessoas falam que para uma terapia acontecer, o indivíduo tem que estar no nível sonambúlico, que tem que estar na onda teta, alfa, gama, beta, todas as letras gregas. Eu já vi até gente dizendo assim, no street hipnose, não, para o cara alucinar, ele tem que estar numa frequência tal. Então, assim, é muita o teorismo que na prática a gente sabe que não serve dessa forma que a galera está explicando, né? Por exemplo, eu, quando estou fazendo street hipnose, para a galera que me conhece aí, tá? Talvez o público do Lucas ainda não me conheça, eu sou especialista em street hipnose. Então, assim, eu não falo de transe hipnótico, eu não falo palavra durma, eu faço uma hipnose totalmente conversacional. E, tipo assim, eu não me importo nível de aprofundamento. Então, tem alguns caras que querem deixar o cara todo mole. Quanto mais aprofundar é porque o efeito vai ser melhor. Uma indução de Vielma muito longa é porque o negócio vai ser melhor. Nada disso. Então, isso tudo uma balela, na verdade, né? Então, Luquinhas, de acordo com a ciência, né? Tudo que o Lucas fala aí é baseado em artigos científicos, em ciência. Por isso que eu chamei ele, cara, referência em neurociência. Então, me diz aí, Lucas. Essa história de nível do transe, para acontecer tal coisa, tem que estar num transe profundo, transe leve, hipnoidal, esse contexto que a galera cria. Qual é a problemática que a gente tem em relação a isso? Perfeito. Então, o que a gente vê muito assim hoje dentro dos cursos de hipnose, dentro das discussões de hipnose, é muito conceito tirado do sovaco, que a gente costuma dizer. Ou seja, é uma coisa que a gente tira do nada e sai replicando de curso em curso, de lugar em lugar, e as pessoas não sabem, mas peraí, de onde saiu isso, né? Essa que é a grande problemática que eu vejo hoje. Eu não tenho problema nenhum com relação à filosofia, PNL, eu acho que super válido a filosofia, a gente pensar em conceitos que vão além do científico. Mas qual que é o problema da gente se distanciar demais do universo científico? É que quando a gente pensa em metodologia científica, a gente sempre tem um caminho para a gente chegar em alguma conclusão. Então, cientificamente falando, a gente não tem nenhum tipo de estudo que mostre essa questão de níveis de profundidade de transe, né? O próprio estado Sdale,
o estado, depois que falaram de ultra depth, que era o estado ainda mais profundo. A gente não tem embasamento científico para absolutamente nada disso. A gente não fala de níveis de transe, a gente não consegue, né, definir isso cientificamente. O que a gente percebe, que a gente até costuma chamar ali de sintomatologia do transe e tudo mais, é que algumas pessoas elas têm alguns padrões ali que podem ser devido a um monte de coisa. Por exemplo, o fato da pessoa ela estar ali, pegar aqui alguns sinais que o pessoal fala, o próprio relaxamento muscular. A gente está tendo ali uma estimulação parasimpática, que a pessoa ela vai ter relaxamento muscular, diminuição de frequência cardíaca, devido ao relaxamento. A gente vai ter, por exemplo, a pessoa ali com os olhos se mexendo de alguma forma específica, devido à expectativa, devido à visualização que ela está fazendo, a pessoa engolindo muitas vezes ali, até mesmo por conta de alguma tensão que está sendo originada. Então, quando a gente coloca de que existem ali profundidades de transe, e esses níveis de transe, eles são necessários para que a pessoa ela responda a uma sugestão específica, a única coisa que eu posso dizer é que não existe absolutamente nenhum embasamento para isso. Né? Não existem evidências disso. É claro que se você percebe uma pessoa que com todas aquelas sintomatologias de transe, o que é que a gente tem em mente? Que essa pessoa ela está tendo alterações de percepção de realidade que nos permite dizer que, olha, é possível que se essa pessoa conseguir chegar até aqui, ela consiga responder melhor a outras sugestões. Não por conta de profundidade de transe, mas por conta de um outro conceito chamado heteroação. O que é a heteroação? É de que quando uma pessoa responde bem a alguns fenômenos hipnóticos, isso cria uma expectativa ali, uma motivação mais adequada para que ela consiga responder melhor a outros fenômenos hipnóticos. Então, essa questão de nível de transe, além da gente não conseguir definir o que é isso, a gente também não tem evidências de que eles sejam necessários para que as sugestões sejam acatadas. É claro que a gente precisa ter cuidado com algumas coisas que são o seguinte. Existem alguns contextos específicos da hipnose em que a gente precisa de algumas alterações mais claras. Por exemplo, vamos pensar em termos de anestesia, controle de dor. Inevitavelmente, a gente está falando sobre um processo que a pessoa vai inibir a percepção de dor dela, estamos falando sobre uma hipnose que, de fato, vai gerar uma inibição, pelo menos parcial, de vias de percepção de dor no cérebro. Então, se a gente for pegar esse recorte, pensar que nessa alteração neurobiológica da diminuição de áreas de percepção de dor, a gente precisa dela para que a anestesia aconteça, vamos pensar assim. Vamos pensar um outro contexto específico, alucinação visual. Para uma pessoa chegar ao ponto de alucinar visualmente, ao ponto de ver realmente uma coisa diferente, ela precisa realmente estar tendo algum tipo de alteração no sentido de a pessoa entrar meio que numa hipnagogia, em que ela começa a ter algumas sensações oníricas mesmo em estado de vigília. Então existem alguns contextos específicos da hipnose que a gente precisa de alterações neurofisiológicas específicas. Mas para a grande maior parte dos processos, principalmente hipnose de rua ali, a pessoa tem algum fenômeno ideomotor, a pessoa esqueceu o próprio nome, ou dentro da terapia, a pessoa tratar ali fobia. Dentro da terapia isso é muito claro. Muita gente chega na terapia achando que ela precisa entrar naquele transe e tudo mais. E o maior desafio que eu tenho enquanto terapeuta, que é algo que eu busco sempre, passar um bom tempo fazendo isso para não haver dúvidas, é para desconstruir essa ideia. Porque as pessoas elas conseguem ter resultados totalmente positivos, independente de nível de transe. A pessoa ela pode sentir, nossa, Lucas, entrei num transe super profundo, na percepção dela, né, do que é transe, entrei num transe super profundo, e ainda assim tem um resultado igual ou até pior daquela pessoa que sentiu que só fechou o olho e começou a imaginar. Então, esses níveis de transe, resumidamente, não possuem evidência científica e menos ainda de que eles sejam necessários para que alguns fenômenos da hipnose específicos aconteçam também. Beleza? Vi que apareceu uma pergunta Muito, aqui, né? muito bom, Luquinhas, muito bom. Tem uma pergunta aqui. Por onde começar a estudar hipnose? Boa. Bom, a hipnose hoje, isso é importante também para quem está conhecendo agora, é uma prática livre no Brasil. A
gente não tem nenhum tipo de regulamentação, então, em termos legais, qualquer pessoa pode utilizar, aprender e começar a aplicar a hipnose. O que a gente fala é que, dependendo do que você pretende fazer com a hipnose, assim, existem algumas questões que a gente espera. A gente espera que você estude bastante, que você esteja sempre se atualizando e tudo mais. Então, por onde começar a estudar a hipnose? Bom, eu diria para fugir de guru, de gente que fica falando coisas muito mirabolantes sobre hipnose, evitar esses cursos assim que o pessoal promete coisas muito mirabolantes que você vai fazer com hipnose, né? Particularmente, assim, eu posso citar alguns poucos professores que eu realmente indico. A gente vai ter, né, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o curso, o curso que a gente vai ter aqui em janeiro e tudo mais. Tem o meu curso online também, que é um excelente início aí, o meu curso online desse chão da hipnose. Agora, por onde eu posso começar a estudar hipnose assim, né, antes de realmente investir num curso e tudo mais? Tem um conteúdo gratuito que você encontra no YouTube. Você vai encontrar algum conteúdo meu lá também. Eu tenho o Alberto Delisola, que é um cara que eu admiro bastante também, que você vai encontrar algum conteúdo bom do Alberto Delisola. Embora tenha uma questão ou outra ali que a gente difere, mas ele é um cara que também se preocupa bastante com ciência. Acompanhando as lives aqui do Bruno. Acompanhando as lives do Bruno aqui, você vai as lives, o conteúdo do Bruno aí, os vídeos dele, você também já vai aprendendo alguma coisa. Agora, tem a possibilidade de investir num curso. Fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso treinamento que vai ter aí em breve, meu curso online. O importante é você realmente aprender com quem embasa cientificamente suas práticas. Principalmente se você quer trabalhar com terapia. Ah, Lucas, eu quero trabalhar só com entretenimento. Às vezes fazer um cursinho qualquer vai te ajudar a fazer um entretenimento de uma forma muito, vamos dizer assim, muito basal. Se você quer chegar no nível ali, por exemplo, do Bruno, que é especialista em street hipnose e consegue fazer uma hipnose realmente conversacional, com muita qualidade, aí realmente você tem que aprofundar um pouquinho mais. Mas assim, eu quero fazer uma coisinha ou outra aqui de entretenimento, um cursinho qualquer vai te ajudar. Agora, eu quero trabalhar com terapia, com hipnose, ou não, quero ser realmente especialista, fazer show de hipnose e tudo mais. Aí é bom você realmente fazer curso com quem entende do assunto, quem se embasa cientificamente, lê artigo científico, para quem tem experiência prática, né? Como o próprio Bruno aí, que já é especialista, sabe, faz isso o tempo inteiro. Então é bom sempre escolher bem com quem é que você vai aprender, beleza? E aí, claro, tendo também, assim, querendo aprofundar mesmo, falando, Lucas, olha, eu quero aprender hipnose a fundo, eu quero realmente me tornar um especialista em hipnose. Aí é leitura de artigo científico, é pesquisar aí a teoria sociocognitiva, é ler livro, é um estudo que não acaba mais. Então, resumidamente, eu recomendaria começar ali com conteúdo gratuito ali, meu, do Albertinho, aqui do Bruno. E quer fazer um curso de qualidade, faz um curso com quem realmente ensina cientificamente, não é nenhum guru que fica ensinando coisa mirabolante. Beleza? Muito bom, muito bom. E, inclusive, quando eu comecei a praticar hipnose, a aprender hipnose, foi pela internet. E foi com os vídeos do Jason Marcílio. Então tem muito canal bom aí na internet. Na internet você pega, digamos assim, o geral. Você começa a entender o que é o universo da hipnose. E depois você faz o que o Luquinhas disse aí, né? Qual é a tua pegada? Velho, minha pegada é hipnose de palco. Então você vai procurar a referência que é hipnose de palco. Nada melhor do que te ensinar a chegar onde ele chegou é o cara que já fez, entendeu? Então, o bom de você investir num curso é que o cara ele vai encurtar teu caminho. Todas as dúvidas, todas as dificuldades que você ia ter se você estivesse estudando sozinho pela internet, você já não tem mais, porque o cara ele já vai tirando esses obstáculos na tua frente. Então, quer aprender hipnose de palco? Procura o cara que é referência em hipnose de palco. Quer aprender hipnose numa abordagem científica? Procura o cara que é referência, como, por exemplo, o Luquinhas aqui, uma abordagem científica. Se você quer aprender uma hipnose mais esotérica, toda cheia de misticismo, tudo bem, procura um cara que é referência nessa pegada, entendeu? Quer aprender hipnose não verbal? Então, sempre na hipnose vai ter uns caras que são referência. Por exemplo, quando eu falo de hipnose não verbal, já me vem alguns nomes na cabeça. Sim. Quando me fala de hipnose científica, já me vem outros.
E até mesmo hipnose esotérica, gente que cultua o subconsciente, tem tudo isso, né, Luquinhas? Já Perfeito, viu perfeito. gente, hipnólogos tratando o subconsciente como se fosse uma entidade? Já viu isso também? Entidade. Já. E assim, eu até falo assim que em termos de. Eu não sou. Eu sempre falo isso aqui, que eu não sou o cara chato que acha que tudo tem que ter embasamento científico. Né? Na verdade, eu sou totalmente a favor que as pessoas até façam práticas esotéricas. Por que não? De, ó, eu curto astrologia, eu curto, sei lá, reiki, energia, mesmerismo, coisa nesse sentido. O grande problema é quando a gente começa a misturar isso com ciência para poder passar uma falsa impressão de que aquilo é científico. Então a gente tem que sempre saber separar, né? Que seria a tal da pseudociência. Então, olha, eu quero realmente utilizar isso num contexto mais místico e tudo mais. Beleza, então você vai realmente para aquele caminho. Agora, muitas vezes a gente vê o pessoal, essa galera que utiliza o subconsciente como se fosse uma entidade, o pessoal criando uma certa confusão teórica, como se cientificamente eles conseguissem provar que o subconsciente altera a sua realidade. Não tem nada a ver com isso. Essa ideia de você considerar um subconsciente uma entidade, ela é algo tão esotérico quanto uma religião qualquer. Basicamente uma visão religiosa do que é a sua mente, não é uma visão científica. Então, não, Lucas, eu quero trabalhar de uma forma séria, pé no chão, científica, aí é outro caminho, é outra pegada. Não, eu curto espiritualidade, quero me aprofundar nesse tema. Aí, beleza, é só não confundir as coisas mesmo e não colocar conceito em cima do outro para não embaralhar tudo, beleza? Luquinhas, olha a moral da live aqui. Meu delegado de polícia, delegado da polícia Ó, aqui na live, aí assistindo sim. aqui. Aí sim, aí Do- sim, aí botou moral. Botou moral, botou moral. Um abraço para você, Douglas. Opa, Em abração, breve Douglas. estaremos aí nas perícias, né? Aí sim, Então hein? é isso, Lucas, muito bom. E assim, deixa eu ver aqui. Eu fiz aqui, escrevi algumas coisas que o pessoal tinha me perguntado. Tá, beleza. Polêmica, deixa eu ver aqui. Tá. E assim, o que é que você acha dessas polêmicas que a galera tá utilizando a hipnose apenas para vender curso, cara? Porque assim, se você olhar o nível de apelagem que a galera tá fazendo, bicho, para vender um curso. Porque é o seguinte, eu sou o seguinte, a galera que. Eu não gosto nem de usar essa frase, porque parece que eu tô usando uma aprovação social de terceiros quando eu uso, quando eu Uhum. falo, né? Quando eu digo assim, as pessoas que me conhecem sabem, né? Eu já tô utilizando a aprovação social de terceiros, mas eu vou usar isso mesmo. Ah, Mesmo sabendo que essa não é a palavra, tá? aham. Então, a galera que segue minha página, segue meu trabalho, sabe que eu sou um cara de poucas palavras, na verdade. Eu sou um cara prático. Eu Uhum. digo o seguinte, gente, vocês querem aprender a fazer o que eu faço? Tá aqui meus vídeos, tá aqui o que eu faço, tá aqui os meus resultados. Se você quiser ter esse mesmo resultado, eu te ensino como eu faço, da forma que eu faço, do jeito que eu faço. Então, eu sou prático, né? Eu nunca fui um cara muito de ficar teorizando. Cara, eu já vi cara fazendo tanta confusão com conceitos e pessoas que brigam na internet, que faz chamada de vídeo, que participa dos grupos e teorizando, teorizando. O cara ele tem a parede cheia de certificado, mas não hipnotiza ninguém. Sim, sim. Então, Isso mesmo. é esse tipo de problemática, né? O colega perguntou aí, tá, como é que eu aprendo hipnose? Eu Sim, esqueci sim. de fazer uma pergunta. Além de você saber a área que você quer seguir, você quer aprender como um hipnólogo ou como um hipnotista? Porque para estudar hipnose, você não precisa fazer hipnose. É. Eu conheço várias pessoas, Lucas, que são amantes da hipnose e estudam hipnose, são hipnólogos, mas Uhum. nunca fizeram hipnose na vida. É igual aqueles Sim. doutor em educação, quando a gente está na graduação. Eu já tive aula de vários doutores na área da educação e os caras nunca entraram na sala de aula para dar aula, Sim, sim. Aham. Perfeito. né? A gente tem muito disso assim hoje. Quando a gente fala sobre cursos de hipnose, hoje, se você vamos pensar assim, você quer realmente aprender hipnose para aplicar. Vamos pensar no street. Então é claro que o ideal é que você aprenda com alguém que já passou por esse caminho, alguém que realmente faz street, alguém que tem experiência nessa área. Quando você vai querer fazer um curso de hipnose clínica, e aqui diferenciando, né, como o Bruno falou, o hipnólogo seria aquela pessoa que estuda hipnose. O hipnotista, a pessoa que faz hipnose.
O hipnoterapeuta é aquele que aplica alguma abordagem de terapia com hipnose. Então, se você quer fazer um curso de hipnoterapia, por exemplo, o esperado é que você esteja aprendendo com professores que atendem com hipnoterapia, ou seja, que sabem como realmente aplicar terapias utilizando a hipnose, que, enfim, é todo um universo à parte que a gente teria que discutir. O que a gente vê hoje das duas, uma. Ou muitos cursos em que a pessoa ela não tem a prática clínica, ou seja, ela está ensinando uma coisa 100% teórica que ela nunca mesmo testou, a pessoa, ela mesma nunca aplicou aquilo e está ensinando, e isso acaba gerando uma defasagem muito grande, porque acaba que você não consegue pegar as nuances de como que é realmente o atendimento clínico da vida real, ou o contrário, a pessoa até tem a prática, só que aí ela não tem a teoria. Aí, ou seja, ela fica só tentando passar para você a vivência dela. Só que a teoria mesmo, a base que está por trás dos processos, ela não consegue te passar. Então a gente precisa ter isso bem completo, assim, a teoria e a prática, para que você consiga realmente aplicar. A não ser que você queira ser, como o Bruno falou, só um hipnólogo, só alguém que estuda. Mas se você quer realmente aprender a prática do processo, ali como o Juliano falou, tem muito professor de hipnoterapia que nunca atendeu ninguém. Muitos professores, inclusive professores que eu até gosto, professores muito bons, mas que não têm prática clínica nenhuma. E já indo para a parte de apelação que o Bruno falou, assim, a gente tem até que tomar muito cuidado para não acabar citando nomes e tudo mais, porque a gente tem muita coisa absurda no universo da hipnose. Muita coisa. Você tem muito curso de hipnose que além de ser muito superficial, te ensinar coisas que são tiradas, como eu falei, do sovaco, coisas que não tem realmente nenhum tipo de embasamento científico, ainda tem uma apelação muito grande, ainda tem ali falsas promessas, e então, assim, galera, a única coisa que eu falo toma muito cuidado com o curso que você vai fazer, porque você pode estar gastando, você pode até estar pagando mais barato, mas numa coisa que você vai se frustrar lá na frente. Então, aqui vocês estão conseguindo ver, por exemplo, a abordagem do Bruno, a minha abordagem, vocês estão vendo aqui a gente expressando já previamente qual que é a nossa visão, então vocês conseguem ter uma noção mais real assim, do que é que a gente preza na hora de ensinar alguém. Então, cuidado para não ficar caindo aí em lero-lero de cursos com promessas muito mirabolantes e pouca entrega, vamos dizer assim. Beleza? Ó, Lucas, de vez em quando o Instagram joga um flow para mim aqui, uma propaganda, um fly dizendo assim: seja um hipnoterapeuta, mega promoção, R$17,90, com certificado. Quando eu vejo uma coisa dessa, me dói, sabe? Porque, tipo assim, era melhor que tivesse assim, dizendo assim, aprende hipnose clássica por um valor desse, né? Mas quando o cara tá dizendo, oferecendo um curso de hipnoterapia, prometendo que você vai ser um hipnoterapeuta, que você vai sair dali, cara, é complicado, bicho. É complicado uma coisa dessa. A gente tem, inclusive, assim, alguns cursos de hipnose que as pessoas elas passam uma falsa impressão de que o curso deles é uma graduação, uma especialização, parece que é realmente uma faculdade aquilo ali. E aí, na hora, existe toda uma promessa de que aquele curso por si só já vai te deixar 100% qualificado para realizar qualquer tipo de atendimento e tratar qualquer tipo de psicopatologia, sem tomar o mínimo de cuidado com relação a isso. Então, até no nosso curso que a gente vai estar dando agora, a gente tem todo o cuidado e tudo mais, a gente até tem essa parte, olha, eu vou conseguir sair daqui já atendendo? Olha, esse curso ele vai te dar todas as bases para você poder atender, mas sempre estimulamos as pessoas a continuarem estudando e se qualificando sempre. Porque muito curso passa uma falsa impressão de que tratar pessoas com hipnose é uma coisa simples. De que lidar com o ser humano é uma coisa simples. Assim, que olha, você vai aprender aqui meia dúzia de conceitos, você vai estar pronto para lidar com qualquer coisa. Não é assim, gente. Por mais que a hipnose seja uma ferramenta potencializadora, por mais de que você consiga ter excelentes resultados, que é um conceito que você aprende até mesmo de forma mais rápida do que você passaria dentro de uma graduação. A gente precisa ter muito pé no chão de entender de que o ser humano entender o ser humano é uma coisa complexa, é um estudo que é para a vida, que você precisa estar se atualizando, de que não é uma coisa que você aprende de um dia para o outro, requer qualificação. Então existem cursos muito bons, mas existem cursos também que prometem demais e depois você sai totalmente frustrado. O que eu conheço de gente que começou na hipnose e
desistiu no meio muito frustrado, não é pouca gente. Pois é, Luquinhas. Cara, e já, você acredita, tem muitos alunos meus que tá aqui na live, já identifiquei. Tem uma Uhum. galera que disse assim, Bruno, eu comprei curso de hipnose para aprender hipnose de entretenimento, onde o cara, ele, do início ao fim, só mostrou teoria e o cara não tem nenhum vídeo mostrando o entretenimento. Uhum. Nem para dar um exemplo no curso do cara, tipo, como é que Não. eu vou dar um curso de street hipnose, vou ensinar hipnose de rua e eu não trago nenhum vídeo. A Perfeito. página do cara é 0 vídeos. Então, assim, as pessoas caem muito nessa pegadinha, né, do preço baixo. E às vezes É. esse preço baixo sai caro, né? Muito, muito caro. A gente tem que ter esse cuidado sempre e diferenciar o preço do valor, né? Ou seja, o preço é basicamente ali o custo monetário que você tem. Mas quanto vale aquilo ali que você tá comprando? Porque você pode pagar 10 vezes mais caro no curso, mas olha só, mudou minha vida ter feito esse curso aqui. Modificou completamente minha forma de enxergar, fiz minha transição de carreira, teve um baita acompanhamento. Ah, esse aqui eu paguei mais barato, mas não serviu para nada. Foi basicamente perda de tempo. Perdi meu tempo, perdi meu dinheiro, podia ter utilizado o dinheiro ali para ajudar a completar num curso mais completo. Então, até dentro da terapia mesmo, existe muito disso, né? Ah, hoje, por exemplo, hoje o valor que eu cobro pelas minhas terapias é um valor que particularmente não considero dos mais baratos e nem dos mais caros também. Tem gente que cobra mais caro do que eu e tá tudo bem, mas é muito comum que vez ou outra apareça alguém assim e fala assim, não, 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 não vou fazer terapia com hipnose porque existem outras terapias que são muito mais baratas, teve um profissional tal que cobra muito mais barato. A gente sempre pensa assim, tá, mas você está investindo na sua saúde mental, que é uma das. Se a gente for parar para pensar, a sua saúde mental ela pode ser a coisa mais importante que existe na sua vida. Porque é ela que vai te ditar seus comportamentos, como que você vai lidar com o mundo, como que você vai lidar com seus relacionamentos, sua vida profissional. Uma boa terapia pode mudar a sua vida como um todo. A sua forma de se relacionar, sua vida profissional, sua vida amorosa, seus maiores medos, seus maiores traumas. Então, realmente, você vai ficar pensando em contratar um profissional mais barato. Será que não seria mais importante você pensar naquele que pode realmente mudar a sua vida? Então, assim, esse é o tipo de pensamento que, com a palavra, não de uma forma pejorativa de xingar alguém, mas é o pensamento medíocre que a gente fala. É um pensamento de você pensar simplesmente no custo e não pensar realmente no que aquilo ali te retorna. E isso é muito importante. Seja para fazer um curso ali de street, seja para fazer um curso de hipnose clínica, seja para você passar por um processo de terapia, a gente sempre tem que levar em consideração não só o custo, mas o retorno que você tem com aquilo que você está investindo. Coloque sempre isso na sua cabeça que você vai se livrar de muita frustração ao longo da vida. E não necessariamente que é mais caro é melhor também. Afinal, alguns dos cursos que eu mais critico, que eu realmente falo, cara, não faz de jeito nenhum, são os cursos mais caros que tem. Então, não dá nem para a gente generalizar nesse sentido. É por isso que é muito bom você conhecer. Voltou? Cara, Voltou. faltou energia aqui, velho. Apagou tudo, eu Ah, fiquei é? só com o Wi-Fi aqui. O Wi-Fi não, os dados móveis ligados. Ah, que bom que não caiu a Apagou live. e. Não, já voltou a luz aqui, né? Aí, Bom que não voltou. Eu achei que até que era aqui, mas foi aí então. ó, você falando disso, cara, eu já fui muito assim. De que, assim, eu não preciso investir porque na internet tem tudo. E quebrei muita cara com isso. Uhum, Muita perfeito. cara com isso. Você acaba Isso, se frustrando. basicamente, em tudo. Exatamente. A diferença de você aprender uma coisa sozinho na internet tem tudo. Tudo que você quiser tem na internet. O problema da internet é que não existe uma metodologia, não existe uma métrica. Ela não vai te dar a sequência didática, a forma correta. Você acha um vídeo avulso aqui de um tema, outro vídeo ali, outro vídeo lá na frente, e às vezes você não sabe conectar o primeiro com o segundo. Então, esse é o pior problema da É bem internet. isso. Lucas, antigamente, quando a gente queria fazer um trabalho acadêmico, a gente tinha que ir numa biblioteca, a gente tinha que reservar um horário,
na biblioteca, tinha que pegar aquele livro, torcer para aquele livro estar lá, tinha que folhear o livro para pegar aquela informação. Antigamente a gente tinha escassez de informação e muita vontade. Hoje o que é que a gente tem? A gente tem pouca vontade e muita informação. Porque hoje, eu tenho certeza que muita gente que está aí deve ter uns 50 mil PDF de hipnose que baixou na internet, mas não leu nenhum até agora. Então, esse é o problema dessa nova geração. A gente tem muito conteúdo disponível, muita informação que são desconexas, e essa é a vantagem de você fazer um curso. Porque o curso ele vai te trazer cada etapa do ponto para chegar naquele resultado. Por exemplo, Lucas é o cara referência. Eu já falei isso umas 1000 vezes, eu continuo falando. Se você está aqui, é porque eu te acho uma referência e você sabe do seu potencial, e não tinha outro cara melhor para falar dessa abordagem de hipnose científica do que você. Foi por isso que eu lhe chamei. Poderia ter chamado outra pessoa, mas não. Para isso aqui é Lucas. Se eu for falar de hipnose de palco, fazer shows por aí, eu chamo outro cara, por exemplo. Mas é isso. Então, eu só queria, Lucas, para encerrar essa live, que você falasse para as pessoas que estão aqui o que foi que a hipnose trouxe para a tua vida. Qual foi a transformação do momento que você era um cara que não conhecia hipnose e as coisas maravilhosas que já aconteceu com você com essa ferramenta chamada... Legal. Bom, cara, assim, a hipnose, eu costumo dizer que eu tive foi mais ou menos um caminhozinho assim de alto, baixo e alto de novo com a hipnose na minha vida, que foi no momento que eu conheci a hipnose, muita coisa mudou. Eu lembro que eu estava na biologia ainda, e um pouco frustrado, assim, no sentido de que aquilo que eu gostava mesmo, estava percebendo que não estava fluindo mais muito bem. E a partir de então eu comecei realmente a querer buscar algo diferente. Tá me ouvindo bem aqui? Você tá escutando esse barulhinho também ou é só aqui? Tá me ouvindo bem? Tá. Aqui começou a dar uma barulheira estranha. Vocês estão escutando aí? No chiado? Ou será que é só no meu fone aqui que ficou estranho? Eu vou falando aqui, se vocês estiverem escutando chiado também, vocês falam. Aí a gente dá um jeito. Deve ser o meu fone só. E a hipnose ela foi realmente modificando muita coisa para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que me importei muito assim, com autodesenvolvimento, com autoconhecimento como um todo. Mas na época que eu conheci a hipnose, coincidentemente eu estava aprendendo sobre neurobiologia. E você percebe que quando você começa a aprender hipnose, você passa por uma transformação interna, porque além de você começar a se inteirar nessa ideia de como que realmente acontece as nossas alterações de percepção de realidade, como é que acontece realmente... O pessoal tá falando que tá o chiado, mas acho que agora já foi embora já, porque agora para mim parou aqui. Se ainda tiver, vocês falam aí, mas acho que já parou. E quando você começa a entender sobre como nossa mente funciona, sobre como que alterar as percepções de realidade das pessoas, você começa a entender mais sobre como você funciona, como as pessoas ao seu redor funcionam, e mais do que isso. Quando você começa realmente a ter esse network, de começar a hipnotizar pessoas, ir para a praça, muitas habilidades sociais vão sendo criadas também. Você percebe que para você poder hipnotizar, para você poder abordar alguém, até para poder fazer terapia, inevitavelmente você vai ir se tornando uma pessoa mais carismática, uma pessoa que tem mais capacidade de comunicação, uma pessoa que entende melhor como você funciona, como as outras pessoas funcionam. Isso vai te ajudar a se posicionar melhor dentro da sua vida pessoal, profissional. Eu posso dizer que, sem dúvidas nenhuma, depois que eu me tornei um hipnólogo, eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei terapeuta, fiz minha transição de carreira, tive uma mudança muito drástica, até mesmo em termos de qualidade de vida, porque hoje a hipnose é o meu ganha-pão, e só que ainda a gente consegue viver muito bem assim, trabalhando com hipnose para quem quer fazer essa transição de carreira. A hipnose me ajudou a ter melhores comunicações, a me relacionar melhor com as pessoas, seja com relação à amizade, seja com relação à família, seja como for. Mas se você for esperar 50 mil cursos de hipnose clínica para poder fazer o primeiro atendimento, aí é onde está o erro, não é não, Lucas? Sim, perfeito. E é por isso que a gente vai falar agora de um curso que vai trazer muita importância para você. O Lucas vai fazer um curso presencial aí. Conta aí para nós, Lucas, sobre esse curso. Valeu. Pô, beleza. Então, é importante assim, a gente ter essa visão, porque o que eu mais conheço é gente que realmente fez esse mesmo caminho que o Bruno falou.
fez um monte de curso de hipnose, mas nunca conseguiu atender uma pessoa, sempre se sentiu inseguro. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa não começa, ela fica esperando magicamente se sentir pronta, e isso nunca vai acontecer. Mas às vezes essa insegurança ela surge também por perceber que assim, o conhecimento que ela tem às vezes aparece muito insuficiente, né? Parece que não realmente preparou ela para o atendimento clínico do mundo real. E esse que é o grande diferencial que a gente começou a trazer. Do tipo assim, olha, a gente precisa de duas coisas para que as pessoas realmente tenham o máximo de eficiência nos atendimentos. Primeiro, elas precisam realmente dominar o entendimento científico acerca de como o ser humano funciona. Não adianta só a gente saber o que é hipnose. A gente precisa entender as bases de fisiologia, neuroanatomia, neuroplasticidade, tudo de uma forma realmente simplificada, mas que pelo menos nos permita aprofundar mais em como o ser humano funciona. E segundo, a gente precisa ensinar a prática clínica do mundo real. As pessoas conseguirem sentir na pele como é atender uma pessoa, como conduzir um cliente, como saber realmente do início, do momento que a pessoa te chama lá no WhatsApp, até o momento que você vai fazer o acompanhamento depois da sessão, saber como funciona o atendimento clínico do mundo real. E para isso, então, eu e o Robert Rezende, que hoje assim é um parceiraço meu daqui de Belo Horizonte, que a gente dá aula juntos, uma pessoa que também se preocupa muito com essa questão de embasamento científico, é uma referência aí que está na hipnose, desde que a hipnose surgiu aqui no Brasil, o Robert ele costuma brincar que quando ele apareceu aqui era tudo mato, né? Não tinha ninguém ainda que fazia hipnose, não tinha nada disso, não tinha Pyong Lee, Albertinho estava começando a fazer os primeiros cursos dele, então Robert já tem muita experiência aí também. A gente formulou um curso que a gente chama de Hipnose na Prática Clínica. Ele é um curso que vai acontecer presencialmente aqui em Belo Horizonte nos dias 22 e 23 de janeiro. É um fim de semana de uma imersão total de transformação, seja para você, seja para a vida dos seus pacientes, em que você vai aprender como atender o seu cliente de A a Z, com neuroanatomia e neurofisiologia aplicadas. Para que a gente consiga ter o máximo de aproveitamento, ele é tanto destinado para quem já tem experiência com hipnose, quanto para quem nunca teve nenhum contato. Por quê? Porque ao se inscrever, você já recebe automaticamente o acesso ao meu curso online, que é o curso online mais completo de hipnose científica da atualidade, que você vai ter mais de 100 aulas sobre como hipnotizar qualquer pessoa com excelência. Porque quando você chegar no curso presencial, os conceitos sobre hipnose já vão estar totalmente esclarecidos. E aí a gente pode focar 100% só na aplicação da hipnose no âmbito clínico. Então são 2 dias só de aplicação de hipnose no âmbito clínico, entendendo sobre fisiologia, entendendo sobre as principais práticas, sobre como conduzir o seu cliente. E depois disso tudo a gente vai ter ainda mais 1 hora de mentoria individual com cada aluno para ajudar ele com a transição de carreira, ajudar ele com as principais dúvidas que ele tenha com relação a como se tornar um terapeuta de sucesso. Então, a gente já tem algumas pessoas inscritas, a gente vai intensificar as divulgações agora em janeiro, mas para quem se inscrever nessa semana ainda, antes do ano acabar, também vai receber mais um bônus, que são 12 aulas gravadas da mentoria hipnose na prática clínica online que nós demos nos meses passados. Então a gente tem mais 2 vagas, se eu não me engano, aí para quem quiser se inscrever com esse bônus. O investimento é de R$ 997. Para você ter acesso à página e conseguir ver todas as informações certinho, o que o curso inclui, e já fazer sua inscrição. Se você quiser, você pode me chamar no direct ou ir nos meus stories, que eu postei o link dos meus stories hoje mesmo. E hoje mesmo você consegue entrar lá, fazer a sua inscrição ou tirar todas as suas dúvidas. Lá no site tem todas as informações certinho, tá bom? Então vai ser uma imersão aí muito completa, muito legal. Provavelmente vai ser um dos melhores cursos que eu já dei até hoje. E eu estou bem animado para fazer. Quem sabe você não participa lá com a gente, você aí que está assistindo. Beleza? É isso aí. Muito bom, muito bom. Qual vai ser a cidade mesmo, Lucas? É Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, tá? A capital de Minas. Aqui vai ser nos dias 22 e 23. O local certinho a gente ainda vai divulgar, mas provavelmente é no bairro Mangabeiras que vai ser. E aí, como eu falei, são 2 dias de imersão presencial, mais um curso online e mais a mentoria individual online que vai acontecer depois também. Então, uma experiência bem completa aí que vai muito além daquele depósito de aulas que a gente tem, assim, muitos cursos que basicamente deixa Deus dará e você fica totalmente sem entender nada, o que é nada e nem como que você faz sua transição de carreira. Beleza?
E às vezes, né, Lucas, você não precisa de muitos cursos, você só precisa do curso certo. Exatamente. Aproveita a oportunidade. E você, meu querido, que está aí, esperou até agora, se você tem um foco de entretenimento, quer ser um especialista em hipnose de rua, hipnose de palco e mentalismo, aí você me procura, porque eu tenho o curso certo para você, tá certo? Então, eu lancei Fechou. agora, Lucas, o meu curso de mentalismo. Cara, Legal, foi um sucesso total o curso, né? legal. Eu, eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, né, com o resultado do curso, porque, na verdade, eu não achei que ia tomar essa proporção. Eu tinha Aham. lançado o primeiro curso de Street Hipnose. Era um curso realmente voltado para quem, o cara que quer ir para a rua, não só hipnose clássica, mas pegar todas as nuances, todas as sacadas da rua. E depois eu criei um curso de mentalismo aplicado à hipnose de rua. Uhum. Porque, por Legal. exemplo, tem muitas práticas de mentalismo que precisam de ambiente controlado, que Sim, precisam de sim. objetos, é, equipamentos adicionais. E não é interessante para quem quer fazer uma apresentação, tipo assim, em ambiente aberto. É você com a cara, com o seu conhecimento e com os objetos que tem no próprio cenário. Então, se você se interessa também por essa pegada, então cola aqui que a gente tá junto. Então, Lucas, muito Legal, obrigado legal. por mais uma vez você ter disponibilizado esse seu tempo aí para passar conhecimento para as pessoas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando a gente faz essas lives, é muito mais do que a gente se promover. É trazer conhecimento para vocês. Porque se eu fosse passar um conhecimento para Lucas, eu ligava para Lucas: ó, Lucas, isso aqui para você. E Lucas também passava informação para mim. Mas a gente está fazendo isso aqui para vocês. Então, aproveita as lives, tá? Vai vir muito cara foda como o Lucas aqui também. Lucas, brigadão, meu. Valeu, valeu, Bruno. Fico feliz em estar aqui conversando com você, conversando com esse pessoal. Eu sempre acho um trabalho importante aqui as lives que você está trazendo. E como o Bruno aí já falou, é um especialista aí em street hipnose, mentalismo também é algo fenomenal, que assim como a hipnose te ajuda também a não só você ter ali alguns efeitos muito legais de fazer com a pessoa, como você vai aprendendo a se abrir mais com as pessoas, você vai ganhando habilidades sociais. Então, assim, seja você querendo aprender o entretenimento ali com o Bruno, seja você querendo aprender a hipnose num âmbito científico para realmente aplicar na prática clínica e tudo mais, você pode ter certeza que vai mudar a sua vida. Então, é um conhecimento aí que a gente leva para a vida inteira. Quem quiser participar do meu treinamento, como eu falei, é só ir lá no meu direct ou ir nos meus stories, que o link está lá. Mas eu fico muito feliz em ter participado da live aqui. Bruno, brigadão, brigadão por todo mundo que acompanhou até aqui a live. E espero poder estar mais vezes aí com vocês. Fechou? Valeu! Fechou, valeu, Luquinhas. É habilidades sociais, né, Lucas? Eu acho que hoje uma das ferramentas mais importantes que a gente pode desenvolver e aprimorar são nossas habilidades sociais. Com certeza. É aquela história hoje, né, Lucas? Quem não é visto nessa era da internet, ele não vai ser lembrado. Sim, Guarda sim. essa aí no final. Quem não é visto, não é lembrado. E a gente está na era digital, meu amigo. Você tem que aparecer, você tem que começar a mostrar o teu talento. Então, aprende aí com o Lucas, começa a fazer as terapias, porque muita gente vai vir te procurar por causa das redes sociais. Não, aproveita esse insight. E, Luquinhas, aquele velho print que a gente tira para fazer Opa, o nosso merchan, né? vamos lá. Cadê? Saiu não? Peraí. Foi? Deixa eu mudar a mão aqui. Peraí. Saiu não, saiu não. Lá. A pose típica. Bora. Agora foi. Agora foi. Cara, foi com quem, bicho, que eu fui fazer uma live com, acho que foi com o Filardi. Aham. Sabe quem é Fio, né? Aí Sei Fio, quem. ele fez, Fio fez ou fazer viadagem, não? O pessoal hoje em dia fica até irritado, daqui a tantas vezes que vai tirando foto com a mãozinha aqui, só que a gente não tem criatividade, é isso aqui mesmo. Não tem não, tem não. É assim. Não, É, pior do que isso aí é as fotos dos terapeutas. Pior do que isso aqui, para passar de ideia de leitura de mentes, é uma pegada mais mentalista. é, Pior do que isso aqui é aquela fotozinha aqui assim, ó. aqui com o braço cruzado e a mão atrás do bíceps para ficar maior. É o típico, é o Valeu, típico. Lucas.
Valeu, brigadão. Tamo junto. Até mais, cara. Tamo junto. Valeu.